Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 3 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Europa, que anunciou que está abrindo mais uma investigação para cima do Facebook e do Google. Dessa vez, a Comissão Europeia falou que vai olhar de perto como essas duas empresas coletam, processam, usam e monetizam os dados das pessoas, e ela disse também que na verdade já começou esse processo com uma investigação preliminar aí para cima dessas duas empresas. Recentemente, essa mesma comissão tinha aberto já uma investigação contra a Amazon para entender se ela prejudica os concorrentes, o marketplace lá prejudica em relação aos produtos que ela própria vende, e agora pintou mais essa investigação para cima do Google e do Facebook. Aí, perguntados a respeito disso, o Google falou que vai trabalhar com a comissão para conseguir ajudar com o que for preciso, e aí, claro, como sempre acontece no caso do Facebook, ele não quis se manifestar. E ainda sobre o Facebook, ele foi obrigado pelo governo de Singapura a sinalizar uma postagem feita lá no site como notícia falsa. O que rola é que não faz muito tempo entrou em vigor uma lei em Singapura que permite que o governo obrigue os sites ou plataformas a sinalizarem uma postagem lá qualquer como postagem falsa, e essa foi a primeira vez que o governo se valeu dessa lei para conseguir alterar alguma coisa lá no Facebook. A publicação em questão estava acusando o governo de Singapura de ter fraudado as eleições do país e também ter prendido a pessoa que fez a primeira acusação. E aí, para deixar a coisa ainda mais confusa, quem fez essa postagem foi uma pessoa da Austrália e não lá de Singapura. Aí, obrigado a cumprir com a lei, o Facebook começou a sinalizar aquela postagem como falsa só para usuários que moram em Singapura, e enquanto isso, no resto do mundo, pelo menos por enquanto, ela segue sem a sinalização de notícia falsa. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, ele está testando uma ferramenta que vai servir para a galera conseguir exportar fotos lá do site para outro serviço de armazenamento de fotos. Por enquanto, essa ferramenta está disponível só para quem mora na Irlanda, e ainda assim, quem mora por lá só consegue exportar as fotos do Facebook direto lá para o Google Fotos. Isso faz parte de um acordo que o Facebook tinha feito recentemente com uma iniciativa chamada Data Transfer Project, que quer facilitar essa portabilidade de dados entre diferentes plataformas. E a título de informação, empresas como a Apple, o Google, a Microsoft e o Twitter também fizeram parceria com essa empresa. Aí, como eu falei, por enquanto o pessoal só da Irlanda consegue fazer transferência de fotos automática do Facebook, por enquanto só no Google Fotos, mas o Facebook comentou que no ano que vem quer expandir isso para mais usuários e mais plataformas também lá para a galera transferir as fotos. E enquanto isso, aqui no Brasil, rolou uma operação da Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento de São Paulo, que apreendeu mais de 30 mil produtos da Xiaomi. Essa operação aconteceu em mais de 40 municípios do estado e apreendeu esses produtos todos por sonegação fiscal, e dentre os produtos apreendidos tinham celulares, tinham tablets e relógios inteligentes. No total, eram diversas empresas de fachada que vendiam esses produtos da Xiaomi pela internet sem recolher ICMS, e quase todas elas vendiam os produtos por um preço bem mais barato e marketplaces do varejo brasileiro. Aí agora a Secretaria da Fazenda falou que vai investigar como esses produtos todos conseguem entrar aqui no Brasil nessas quantidades sem pagar nenhum tipo de imposto, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que está acusando a Qualcomm de ter levado a empresa a desistir do mercado de modem 5G. Recentemente, a Intel desistiu desse mercado e vendeu essa divisão dela para a Apple por $1 bilhão, e agora ela disse para uma corte americana que ela foi forçada a fazer isso por conta das práticas anticompetitivas da Qualcomm. Ela disse que a Qualcomm tem um monopólio sobre esse mercado, e por conta disso, mesmo depois de ter investido bilhões de dólares e ter a Apple como uma das principais clientes, que dá bastante dinheiro, ainda assim foi obrigada a sair desse mercado. Essa acusação veio justamente num processo que a Qualcomm está enfrentando, sendo acusada de impedir a concorrência com os termos lá e preços também que ela dita para o mercado. Processo esse, inclusive, que a Qualcomm já perdeu, na verdade, e está recorrendo para não ter que mudar as práticas que ela tem com as empresas. Bom, e agora o assunto é o que pode ser a primeira foto de verdade do PlayStation 5, mas antes quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de tudo quanto é tipo de setor, e ela atende tanto a empresas grandes quanto médias e pequenas, e aí entram aí, tanto o desenvolvedor de aplicativo quanto startups, por exemplo. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem chato, é bem burocrático. Se você errar alguma coisa, perder um prazo, por exemplo, custa mais dinheiro
dinheiro e leva mais tempo ainda, então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com, fala com eles, né? Fala que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal, e aí na hora de abrir a sua empresa você vai ganhar 50% de desconto e mais 20% de desconto depois no preço aí da contabilidade normal. Então, de novo, hein? Entra lá, prime-contabilidade.com para abrir sua empresa com 50% de desconto e ter desconto também de 20% na contabilidade normal. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que recentemente a Sony registrou uma patente com um rascunho do que podia ser o PlayStation 5, e esse rascunho assustou o pessoal, né? Porque ele mostrava um console no formato da letra V, com vários furos e riscos lá, para conseguir ter entrada de ar, para conseguir resfriar a coisa toda. Aí eis que agora, né, vazaram o que dizem ser a primeira foto aí do console de verdade, e de fato a foto mostra um console com formato de V com essas entradas de ar aí, para conseguir resfriar o sistema. Aí uma teoria que uma galera vem defendendo, né, é que talvez pelo menos esse console seja só de parceiros lá da Sony, que ela tenha dado pra galera conseguir desenvolver os jogos, não seja o hardware final. E de fato, né, geralmente costuma acontecer mesmo do videogame chegar com um dev kit diferente do console final, aí que é lançado pra todo mundo. Aí, de qualquer forma, né, junto dessa foto dá pra ver também o controle DualShock 5, que a Sony tinha registrado também recentemente, né, que tá bem parecida aí com o desenho da patente. E caso você queira ver, né, não só a foto aí do console, que pode ser ou não a versão final do PlayStation 5, mas também dos controles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto de ExoMark, que abriu a temporada de retrospectivas e também de rankings aí do melhor desse ano. Isso porque ele publicou algumas listas com as melhores câmeras de telefones desse ano, e isso inclui, por exemplo, a melhor câmera geral, melhor câmera de vídeo, melhor zoom, melhor ultrawide e melhor câmera para fazer fotos no escuro. Aí no caso da melhor câmera em geral, aconteceu um empate no topo da lista, e os dois escolhidos como melhores foram o Huawei Mate 30 Pro e o Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Já no caso da melhor câmera de vídeo também aconteceu um empate, e aqui o primeiro lugar ficou dividido entre o iPhone 11 Pro Max e de novo o Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Aí o telefone escolhido por ter o melhor zoom foi de novo o Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, e enquanto isso o telefone eleito como dono aí da melhor câmera ultrawide foi o Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Aí no fim o de ExoMark comentou que o telefone com a melhor fotografia noturna é o Huawei Mate 30 Pro, e a lista completa de vencedores, junto também com comparativos e o top 5 aí de cada categoria, tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela anunciou o Apple Pay Express Mode, que é um jeito do pessoal conseguir usar o Apple Pay sem validar lá com o Face ID. O que rola é que em comparação com o Touch ID, né, que era só colocar o dedo ali em cima do sensor, a validação com o Face ID é um pouquinho mais devagar, e isso de forma isolada pode até não parecer um problema, mas por exemplo, no metrô de Londres, na hora do pico, você vai ter que fazer isso tudo para conseguir passar lá pela catraca, isso acaba demorando, gera fila, meio incômodo aí para todo mundo. Então agora a Apple fez esse jeito novo de usar Apple Pay, chamado Express Mode, mas pelo menos por enquanto ele vai ser usado só em caráter experimental do transporte público de Londres, para aí sim, né, ver como ele se comporta. Ele vai permitir que o usuário só encoste o iPhone dele, né, o Apple Watch também direto lá no terminal, e aí sem ter que fazer a validação sem nada, né, na hora ele consegue fazer o pagamento e passa lá pela catraca. Aí uma coisa interessante sobre esse Express Mode é que a pessoa consegue fazer o pagamento pelo iPhone até 5 horas depois da bateria ter acabado, mas nesse caso a Apple explicou, né, que esse pagamento aí sem bateria só vai funcionar a partir do iPhone XR, antes disso não. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela fez no fim do dia ontem aquele evento dela em Nova York para dar prêmios lá para os melhores apps e também nos jogos desse ano. Na verdade, esse evento era quase um segredo da Apple, ela convidou jornalistas pedindo para ninguém vazar isso para a imprensa, mas não teve jeito. O jornalista desatento não viu esse aviso, tweetou o convite e aí já era tarde, ele foi divulgado. Então ontem, no finalzinho do dia, né, a Apple anunciou os melhores aplicativos e jogos desse ano em diversas categorias, e ao invés de listar um por um aqui, né, acho que é mais fácil se você tiver interesse, você dá mais piada no link que eu deixei aqui na descrição, tem tudo bonitinho para você conseguir explorar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime
Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!